paz do Senhor para todos os alunos, professores e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando mais uma pré-aula que tem oferecimento do portal Escola Dominical. Antes de nós iniciarmos a nossa pré-aula de hoje, eu gostaria de agradecer a você que está me assistindo pelo nosso canal no YouTube. Se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal Portal DBD, onde estamos disponibilizando durante este trimestre pré-aulas semanais da Escola Bíblica. Você poderá também nos acompanhar pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, e todo este material estará disponível para que você, professor, professora e demais amantes da Escola Bíblica possam estudar durante a semana e no domingo estarem preparados para ministrar a lição em sua sala de aula. Esse é um recadinho que eu gostaria de deixar aqui para você, antes de nós iniciarmos essa prova de hoje. Estamos estudando, meus amados irmãos, a lição de jovens, que traz o título muito interessante, que fala sobre Ensina-nos a orar, exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. E o comentarista deste primeiro trimestre de 2021 é o pastor Marcos Tedesco. Lição de número 3, que traz o título Moisés, um líder de oração. E nosso texto do dia se encontra em Êxodo capítulo 33 e versículo 11, que nos diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. E a nossa síntese da lição de hoje nos fala que Moisés foi um líder que se destacou pela forma como se relacionava com Deus. Meus amados, a lição de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre a vida de oração de Moisés. É bom destacarmos aqui 3 pontos importantes que a lição nos fala, que o primeiro ponto aqui é identificar o efeito da oração na vida de um líder. Nós vamos identificar isso durante a nossa lição de hoje. Descrever a íntima relação entre Deus e Moisés. E também, por último, enfatizar a importância de definir prioridades. Durante a nossa lição, nós vamos falar desses 3 pontos aqui, desses 3 tópicos aqui. Mas antes de nós entrarmos na lição, precisamos falar um pouquinho da vida de Moisés. Coisa breve, rápida, que nós já conhecemos bem a história de Moisés, mas é bom a gente entrar um pouquinho na história e conhecer da vida de Moisés, onde ele chegou, né, como ele veio e até onde ele chegou e como ele teve esse relacionamento com Deus. Isso é importante nós entendemos na lição, porque nós estamos estudando sobre homens, mulheres que tiveram um relacionamento com Deus nas suas orações, e uma história de Moisés é uma história muito bonita, uma história que nós aprendemos muito com isso, principalmente nessa parte da oração, um líder de oração que orava constantemente pelo povo, rogava a Deus para que o povo não fosse todo destruído, porque sabemos que foi um povo murmurador, ficaram 40 anos escravizados, mas mesmo assim foram um povo murmurador, que reclamava, e Moisés, um líder que foi, ainda rogava a Deus para que Deus não destruísse o povo, né? Não acabasse com o povo, né? Isso é uma história muito boa, uma história que faz com que nós venhamos aprender com esse líder, principalmente, meus amados, jovens que estão me assistindo nesse momento, que o relacionamento com Deus é uma coisa muito boa. Relacionamento com Deus é maravilhoso, né? E Moisés tinha esse relacionamento. Nós vamos falar depois aqui um pouco sobre esse relacionamento, quando ele como ele falava, como se fosse um amigo de Deus, falava face a face com Deus. Mas vamos lá, Moisés. O nome no hebraico é tirado das águas, conforme em Êxodo capítulo 2, versículo 10. A sua família. Então ele era filho de Arão, da tribo de Levi, e Joquebede. Irmãos dele eram Arão e Miriam, conforme em Números capítulo 26, versículo 59. O seu nascimento, conforme em Êxodo capítulo 2, versículo 2, e Hebreus 11, 23, narra o seu nascimento, né, fala do seu nascimento, que após o falecimento de José, os filhos de Israel
se multiplicaram e aumentaram muito, conforme em Êxodo capítulo 1, versículo 7. Mas se levantou ali, meus amados, um novo rei sobre o Egito, que não conhecia o legado de José, a sua história e o povo de Israel, conforme em Êxodo capítulo 1 e versículo 8. Aí se inicia uma perseguição aos recém-nascidos daquela época, e houve um decreto do rei, que era o faraó, que não poupasse a vida dos infantes de Israel, principalmente os nasciam homens, conforme em Êxodo capítulo 1, versículo 15 e 16. E mesmo com o pedido de faraó, feito às parteiras hebreias, Sifra e Puá, que todo aquele que nascesse homem tinha que matá-lo, era para ser morto, né? Ela não acataram porque também temeram a Deus. Então não acataram tal decisão, ou seja, todos os recém-nascidos, tanto como homem e mulher, que mulher não era para ser morta, era para ser guardada, né? Nesse caso, foram poupados da decisão satânica de Faraó. Aí, neste ponto aqui, é que damos início à história de Moisés. Do seu nascimento a uma época conturbada, até o seu encontro com Deus, para se tornar um libertador, estadista, historiador, poeta, moralista, legislador hebreu. E as características de Moisés, e portanto nós destacamos as características de Moisés. Moisés foi um dos personagens, amados, mais emblemáticos da Bíblia. A sua intimidade com Deus era tão grande que tratava como amigo, pois falava com ele face a face, conforme em Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Então, vamos falar depois deste ponto aqui, que eu deixei um estudo à parte, dentro da nossa lição de hoje, sobre essa parte face a face com Deus. Profeta, conforme Deuteronômio 34, do 10 ao 12, homem de muita fé, Hebreus 11, 23 ao 29, aí fala um pouquinho aqui de Cristo e Moisés, Hebreus 3, 3, fiel a Deus, Hebreus 3 e 5, servo e obediente, Malaquias 4, 4, mencionado no último livro da Bíblia, conforme Apocalipse capítulo 15, versículo 3, Moisés foi um homem muito manso também, em Números capítulo 12, versículo 3, aparece para Jesus ali no Monte da Transfiguração, né? Conforme o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 17, versículo 3, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 4, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, também, capítulo 9, versículo 30 e 31. Agora, o ponto importante aqui, meus amados, antes de nós entrarmos na oração, eu gostaria de destacar esse ponto, tá? Que quando nós lemos em Êxodo, capítulo 33 e versículo 11, que também é o texto, né, que nós acabamos de ler no início da nossa aula, e falava o Senhor a Moisés face a face. É esse ponto que eu quero chegar aqui. Moisés falou com Deus face a face, sim ou não? Como que ele falava com Deus face a face? Então, conforme em Êxodo, capítulo 33, versículo 20 e 23, Moisés não podia ver a face de Deus. Mas quando lemos em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, número 12 e 8, por exemplo, afirma que Moisés falava com Deus face a face. E também como lemos aqui em 33, 11. Né? E, afinal de contas, ele via a face de Deus ou não? Primeiramente, a Bíblia, amados, a primeira vista nossa, né, parece uma contradição bíblica entre os textos. Mas quando conhecemos as expressões e seus significados nos idiomas originais, isso é importante, tudo fica mais claro, fica mais fácil. O que significa a expressão face a face? Primeiro, essa expressão não é literal. Então, ela não é literal. Ou seja, embora Moisés falasse com Deus pessoalmente, tá? Perto dele ou em frente dele, mas não no seu rosto, tá? Então, a expressão hebraica em Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, ela tem o significado El Parim. É uma preposição e significa em frente de, antes de, na presença de, a face, diante de diante da face de. E o que indica é que Moisés não necessariamente via o rosto de Deus, embora falasse com ele, com quem conversa com seu amigo. Ou seja, na presença do outro, conforme em Números capítulo 12, versículos 6 ao 8. E outro texto bíblico interessante, amados, que é uma concordância com o que acabamos de explicar, está em Êxodo capítulo 19, versículo 9,
Êxodo 24, 15 ao 18 e também em Êxodo 33 e 9. Deus falava com Moisés de uma densa nuvem que, obviamente, impossibilitava de ver o rosto dele. Outro exemplo está em Deuteronômio capítulo 5, versículo 4, onde Moisés afirma que Deus falou com toda a comunidade de Israel, face a face. Mas, na verdade, o episódio mostra que Deus falou com eles na nuvem do monte, versículo 22, e não com os israelitas olhando o seu rosto. Então, é esse ponto que eu gostaria de ressaltar aqui para você que está me assistindo, dessa face a face. Né? Você fica se perguntando, mas Moisés falou face a face com Deus? Como assim? Deus? Tanto que nós podemos ler aqui em Êxodo, no capítulo 30, deixa eu ver se aqui, 33, e versículo 19 e 20, que nos diz assim, o título, Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Então ele está orando a Deus e rogando a Deus para que ele mostrasse a glória para ele. Olha que interessante. Porém ele disse, eu farei, no 19, porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. E apregoarei no nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum virá a minha face e viverá. Né? Nós sabemos que ele não viu a face do Senhor, nós sabemos depois que durante o texto aqui fala que ele viu o Senhor pelas costas, conforme no 23, e havendo tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, esse ponto que eu gostaria de deixar aqui explicado para você que está me assistindo, os jovens, né? Pode haver também essa pergunta durante a sua sala de aula, e você vai responder desta forma aqui que nós estamos ensinando a você, professor, e você, professora da Escola Bíblica Dominical. Então, nosso texto bíblico se encontra em Êxodo, na lição 33, 11, 17, 18, 20 ou 23. O 11 fala, e falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo, depois tornava o arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Já o 17, então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Alguns textos que nós vamos falar na lição também. E então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Nós acabamos de ler. E disse mais, não poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e ali porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que haja passado. E o 23, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Então, nós acabamos de ler esse texto também, reforçando aqui o nosso texto bíblico da lição. O primeiro tópico que vai falar para nós, Moisés fala com Deus. Um homem experimentado, um povo obstinado e também um líder de oração. Vamos lá. Um homem experimentado. Quando nós referimos a Moisés, amados, falamos sobre um homem com uma vida vasta e uma vasta experiência. Nascido escravo, conforme em Êxodo capítulo 2, versículo 2, foi adotado por uma princesa egípcia, Êxodo capítulo 2, versículo 10, morou no palácio por muitos anos como membro da realeza, né? Estudou com os maiores mestres da antiguidade e ainda jovem era um erudito e muito talentoso. Então ele tinha um conhecimento vasto, né? Vamos dizer na partes humanas aí, né? Exatas também, é um grande conhecedor disso, aprendeu muito, né? E viveu no palácio como um rei, vamos dizer assim, né? Um príncipe, melhor dizendo, né? Então, essa era a vida de Moisés dessa época aí. E sentiu no coração apertado durante esse tempo que ele viu, que ele ficou lá, o sofrimento do seu povo. Então ele sentiu esse sofrimento do seu povo, viu que o seu povo estava sendo escravizado da forma que foi, né? Se compadeceu disso, tanto que após o triste episódio em Êxodo capítulo 2 e 12, ele retirou-se para o deserto e com as ovelhas e cabras, em Êxodo 3 e 1, aprendeu sobre o cuidado, né, com o seu sogro Jetro.
teve muita mansidão, aprendeu a mansidão, a paciência, uma simplicidade que tinha, e achava que a sua vida tinha chegado ao ápice, né? Ao máximo ali, mas só que teve um engano, né? Estava totalmente equivocado. Do meio da sarça que ardia, em Êxodo capítulo 3 e 4, onde Deus fala com ele, o grande eu sou, o chamou para uma missão de grande relevância, né? De tirar o povo da escravidão, retirar aquele povo que estava sendo escravo. Ele ficou escravo 40 anos, né? E em Êxodo capítulo 3, versículo 10, conduziu o povo de Israel para a terra em liberdade e em segurança até a terra prometida. Então, ali se inicia uma grande história que começa também entre as pragas do Egito, em Êxodo 7 e 20, e as constâncias negativas de Faraó, conforme nós lemos em Êxodo capítulo 8, versículo 15. E ele, na sua vivência, amados, com temor, abriu o Mar Vermelho, conforme em Êxodo capítulo 17, versículo 5, nos narra aqui a história, né? Vitórias bélicas de um povo fraco sobre experimentados guerreiros do deserto, Êxodo 17 e 13, o pão que caía do céu, em Êxodo 6 e 4, a nuvem que cobria de dia e de noite pelo desafiador do exército, em Êxodo 13 e 21. Então esse foi Moisés, um homem que mesmo vivendo com tantas histórias, teve ousadia, meus irmãos, e o privilégio de falar com Deus face a face, conforme em Êxodo capítulo 33, versículo 11. Um povo obstinado. Na ocasião aqui, meus irmãos, estamos estudando a lição, Deus fala algo a Moisés que ele escreve uma grande dificuldade para a missão de levar os israelitas até a prometida. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não consuma eu no caminho. Êxodo 33, 3. O que significa aqui obstinado, né? O comentarista explica para nós o significado obstinado. Interessante nós entendemos isso aqui. Por um lado, obstinado denota alguém perseverante e determinado, mas não nesse sentido que o texto busca transmitir. Então, Deus apresenta a Moisés uma característica importante, nós lemos esse texto, entendemos isso, extremamente negativa acerca dos hebreus, e que o descreve como porfiadores, inflexíveis, intolerantes, teimosos e relutantes. Ou seja, Moisés tinha muita paciência também, aqui, rogava a Deus, para Deus ter paciência do povo, para Deus cuidar, para que Deus não matasse o povo, né? E, enfim, ele tinha muita paciência para suportar as reclamações do povo de Israel. E através de muita oração, ele conseguiu suportar essa luta, né? Essa afronta, porque eles reclamavam que quando estavam no deserto eles tinham comida, e quando estavam no Egito, melhor dizendo, eles tinham um bom do melhor, que bom do melhor que não tinham nada, nós sabemos que não tinha, era escravo. E quando eles foram para o deserto, o tempo que ficaram, eles não tinham o que comer, mas tudo que Moisés fazia não estava bom. Então havia sempre uma murmuração, uma reclamação, mas ele sempre rogava a Deus, pedia misericórdia para Deus com o povo, né? Para que não fosse destruído, e assim foi a caminhada desse líder de Moisés. E também aqui um líder de oração. Vamos partir aqui para o terceiro ponto, um líder de oração. Então, nos primeiros tópicos aqui, estudamos acerca do perfil de Moisés. Nós falamos um pouquinho do perfil de Moisés, também nessa nossa pré-aula também nós ressaltamos um ponto importante. E se analisarmos aqui a combinação e a grandiosa tarefa dada por Deus ao grande líder, percebemos que o grau de dificuldade de sua missão teve uma dificuldade enorme, né? Mas através de uma oração, da oração que ele orava a Deus, ele tinha força para continuar a sua caminhada. Diante de tal desafio, somente com uma vida intensa de oração e total dependência divina tornou-se possível, como nós acabamos de falar, do êxito da empreitada de Moisés. Um grande líder tinha muitas habilidades, possuía uma experiência admirável, porém essas características não garantiam sucesso. Ou seja, importante interessante aqui, por mais experiência que um líder tenha, que ele possa ter, isso não garante a ele o sucesso nas suas decisões. Um líder pode ter um conhecimento vasto, né? Mas estamos falando aqui para nós como os cristãos, tá? Ele pode ter todo o conhecimento, mas ele, em alguns pontos da vida dele, não vai ter êxito na sua decisão. E é um exemplo que Moisés aqui nos mostra também. Os momentos que Moisés buscava a Deus representam um verdadeiro refúgio frente ao clima escaldante das insatisfações do povo mal agradecido e murmurador. Então, nesses momentos, Deus consolava, fortalecia, através da oração, direcionava e apresentava
as soluções para as mais diversas dificuldades que ele tinha. Então a oração tem esse maravilhoso papel. Ela nos faz o quê? Nos consola, nos fortalece, nos direciona e apresenta umas soluções que até então eu não consigo ver pelos meus olhos carnais, mas quando nós oramos pelos olhos espirituais, nós conseguimos ver o caminho que devemos seguir. Qual caminho devemos prosseguir, né? Então a oração tem esse maravilhoso papel, bem aqui enfatizado pelo comentarista. E no diálogo com que Deus nos ouve, ele aquieta a nossa alma, né, aflita, desafios colossais, não resistem aos efeitos de uma vida de oração, aos pés do nosso Pai amado. Isso é fato. E o tópico 2, Deus fala com Moisés face a face. Nós falamos um pouco no início, explicamos essa face a face, né, que ele não olhava diretamente no rosto de Deus. Nós falamos um pouco aqui no início da nossa pré-aula. Como um amigo, né? A forma como Moisés se relacionava com Deus era impressionante. A Bíblia nos relata isso. O texto bíblico nos revela que o Senhor falava com Moisés face a face. Da mesma forma como nos dirigimos a uns amigos mais chegados. Ó, que privilégio que ele tinha, né? Que privilégio nós podemos ter também, viu, amados? Então, esse relacionamento que Deus quer que cada um de nós tenhamos, uma relação onde possamos conversar abertamente e convictos de que o Pai ali está. Percebemos e todos a ouvir e também a nos tocar nos nossos corações com a sua vontade. Então devemos orar a Deus, amados, de forma simples, aqui vai falar um pouco depois no finalzinho, de forma objetiva, sem floreios, mas com uma liberdade de espírito que comove os nossos corações, né? As orações que nós fazemos a Deus tem que ser umas orações do nosso coração, da nossa alma, né? Não precisa ser uma coisa metódica, enfim, aquele horário tem que ser aquele horário, daquela forma tem que iniciar uma oração, tem que ser espontânea, porque Deus ele vai ouvir a sua oração da mais simples que você fizer, meu amado. Mas rogue a Deus com simplicidade, né? Não precisa de muito floreio, não precisa de muita frescura na oração, né? Eloquência muito bonita. Não somos contra isso, eu gostaria de deixar bem claro isso, não. Mas a oração simples, Deus ouve também da mesma forma. Amém? Ele vai conversar com você como um amigo, hein? Esse relacionamento com Deus. E aí, conheço-te por teu nome. Em Êxodo capítulo 33 e versículo 12. Moisés, em seu diálogo, busca pela presença divina. Faz menção à expressão conheço-te por teu nome. Olha que interessante. Então, essa é uma fala que faz referência a algumas passagens bíblicas também. Conforme o comentarista nos mostra aqui no texto, na lição, melhor dizendo, Gênesis 18, 19, Jeremias 15, João 10, 14, 2 Timóteo 2, 19. E nos revela um fato de grande relevância. Deus conhece os seus. Deus conhece os seus. Olha que interessante. Então, Deus ele conhece. Quando você tem uma intimidade com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, né, nas orações, ele conhece os seus. Ele conhece, sabe quem é e quem não é. Ele conhece, né? Então, o significado aqui, é interessante que dentro da chave bíblica, até o comentarista explica para nós, tem um significado diferente do verbo conhecer. Esse conhecer é diferente do que o mundo conhece. Ou seja, enquanto o verbo nos remete ao ato de perceber ou de ficar a existência de algo, a chave bíblica nos impede a uma compreensão mais profunda acerca de alguém, ou fala dessa intimidade. Então ele fala dessa intimidade. O texto bíblico aqui, meus irmãos, nos permite visualizar o processo contínuo de conhecimento, onde Deus se inclina e percebe na vida de alguém sentidos, intenções, práticas, desejos e comprometimentos. Então, Deus conhece a intimidade de seus servos e nós devemos conhecê-lo na sua totalidade espiritual. Amém? E fala aqui nos inspira e nos constrange, né? Nós falamos aqui já no tópico 2, aqui pulando o tópico 2, onde nós falamos que Deus fala com Moisés face a face, e aqui já no subtópico 3, melhor dizendo, nos inspira ou nos constrange, né? O comentarista faz aqui um comentário interessante. Quando estudamos a vida de Moisés e seu relacionamento com Deus, somos impactados com o nível de intimidade alcançado. A narrativa bíblica nos diz que Deus falava a Moisés face a face, como qualquer amigo. Então, todo cristão que deve almejar um relacionamento e buscar intensamente essas bênçãos. Então, essa vontade de Deus também foi assim com Adão,
em Gênesis 3:8, com Abraão, Gênesis 12:1, e também com Josué 11:9 e com Samuel, 1 Samuel 3:10. E tantos personagens que encontramos na página bíblica. Então, ao buscar um relacionamento, amados, com Deus, devemos sempre ser impulsionados a algo a mais. Buscar algo a mais com Ele e nos encorajarmos a cada dia pela sua presença. Esse é um ponto interessante. Terceiro tópico aqui da lição. Moisés roga a Deus a sua presença, né? Nós falamos também no início da nossa aula sobre isso também. Quando nós explicamos face a face, nós falamos que ele rogava a presença de Deus, a oração, né? Na sua oração. Sede por Deus prioridade. Na oração que encontramos no texto estudado, encontramos o momento em que nos ajuda a entender a própria essência do líder israelita. Se tua presença não for conosco, nós não faz subir daqui. Êxodo 33:15. Ou seja, essa fala mostra que quem tinha clareza das suas prioridades. Então, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou dar início a isso. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou continuar esse trabalho. É mais ou menos nesse sentido aqui que eles estavam dizendo aqui para nós, o texto está dizendo para nós, e que Moisés estava dizendo para Deus, pedindo a Deus. Moisés já havia conquistado uma nova oportunidade para o povo morador e teimoso, mas não estava satisfeito. Então Deus lhe afirma que não iria mais junto deles, mas que enviaria um anjo para tal feito, em Êxodo 33:2-3. Porém, o líder que orava tinha uma prioridade inegociável. Olha que ponto interessante. Então, ele tinha uma prioridade inegociável. Um líder, né? Que era o quê? Moisés já havia conquistado uma oportunidade, como nós falamos aqui. Porém, o líder que orava tinha uma prioridade inegociável. Então, ou seja, a presença de Deus, isso era inegociável. E ele clamou o grande eu sou, rogo-te que mostre a tua glória, em Êxodo 33:18. Aí nós paramos para pensar aqui um pouco, meu jovem, que está me assistindo. Caro jovem, quais são as suas prioridades? Qual o tesouro, né, da sua vida? A Bíblia nos afirma que onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Ou seja, a nossa prioridade é buscar a Deus. Isso é um fato. A todo tempo encontrar os seus tesouros escondidos, né? Isso é um ponto importante. O povo não apenas queria ter uma vida confiável aqui, né? Por isso, quase perdeu a promessa. Moisés queria a presença vivida de Deus, por completo em sua vida. Então o povo almejava, aqui um exemplo muito simples também de entendermos que o povo almejava a terra da promessa, a terra da promessa. Mas Moisés, na sua intimidade, né, na oração de um líder, que era inegociável a sua oração, ele queria por completo a presença de Deus, né? Então ele experimentou um relacionamento com Deus que jamais foi superado na história de Israel, conforme Deuteronômio capítulo 34, versículo 10 ao 12. O povo queria a bênção, o líder que orava queria o próprio Deus. Qual a sua escolha? É o que nós falamos aqui agora há pouco, né? Ele queria a bênção de Deus, e o povo queria essa terra prometida, queria a bênção, né? Então, nas suas orações, você tem que pôr uma prioridade nas suas orações, jovem. O que você quer da sua vida? Se você vai orar pedindo a Deus as prioridades na sua vida, e qual é a prioridade da sua vida? É Deus, as bênçãos que Deus tem para te dar, que são consequência da sua caminhada cristã. E me verás pelas costas, né? Aqui nós falamos aqui no início da nossa pré-aula também, que ele não viu face a face a Deus, mas que ele viu pelas costas, né? Ele viu as costas de Deus. A expressão me verás pelas costas, nesse enunciado, revela um significado totalmente diferente do dito popular. Por quê? Um pouquinho das costas foi muito superior ao que Moisés suportaria acerca da glória de Deus. Mas já foi suficiente para nos o quê? Para nos ensinar uma maravilhosa lição acerca da verdadeira adoração e o desejo pela presença de Deus. Vamos entender melhor essa história nas linhas a seguir. Ou seja, Deus deseja que tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Isso é um fato. São várias passagens bíblicas que nos demonstram essa verdade. Conforme o Evangelho de Jesus Cristo, ele escreveu João, capítulo 4, 23. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 10, 27, Jeremias 33, 3 e Salmos 3 e 4. E precisamos estar atentos à voz divina. Moisés pede ao Pai que ele mostre a sua glória. Nós falamos aqui no começo. Então ele pede um sinal de Deus.
porém respeitoso de profundo anseio pela presença divina. Então ele tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, e entendemos esse ponto, ele tinha um conhecimento uma experiência muito grande com Deus, que ele queria ver a glória de Deus. Ele queria ver a glória de Deus, e queria ter essa intimidade, é o que nós temos que ter também. Buscarmos termos uma intimidade profunda com Deus, para buscarmos a cada dia a sua face. E é interessante que o líder advertido sobre a dimensão da glória de Deus e seus efeitos, caso fosse contempladas por ele, porque se ele visse a face de Deus, ele morreria. Então, mas o falível homem tocou de forma tremenda o maravilhoso Deus. Moisés havia pedido algo que se tornara precioso aos olhos do grande eu sou. Ele queria sentir Jeová em toda a sua magnitude. Deus, movido por tamanha ousadia, buscou uma forma de permitir-se ser visto pelo líder, conforme Êxodo, capítulo 33, versículo 21 e 23. É agradável a Deus que os seus desejam e o busquem em espírito e em verdade, conforme o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, 23. Viva essa verdade na sua vida. É o que nós aprendemos hoje sobre esse líder de oração, da sua intimidade que tinha com Deus. Ele orava tanto a Deus, rogava tanto a Deus, que de ser tão amigo de Deus, né, nessa intimidade com Deus, que ele pede para ver a glória de Deus, e Deus ouve o pedido dele, mas fala para ele que ele não poderia ver a face, não poderia ver o rosto de Deus, porque se ele visse o rosto de Deus, ele morreria, mas pelo menos viu um pouquinho da costa de Deus, né, de costa, né, vamos dizer assim. E muitos aí, o dito popular, até que o comentarista comentou aqui, interessante, que muitos que estão durante o dia a dia conosco, nos viram as costas, nos dão as costas. Deus, nesse sentido, não deu as costas para ele, desprezando a Moisés. Muito pelo contrário. A glória de Deus é muito grande, ele não poderia ver a glória de Deus, porque se visse a glória de Deus, ele morreria. Meus irmãos, e ficamos por aqui nessa lição. Esperamos você na próxima pré-aula e que você tenha uma aula maravilhosa, abençoada na sua sala de aula, desse tema maravilhoso, né? Um livro de oração que é Moisés, e que Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém.